amigos, é a grande resenha esportiva pela Itatiaia, de volta domingo Sávio Baião, agora para falar sobre os números da Série A do Campeonato Brasileiro, com jogos de hoje, após o clássico, após o empate, situação do Atlético, que fica fora desse G6, do América, que vai se consolidando ali longe do Z4, que era o primeiro objetivo, e começa a pensar um pouco mais alto, ou ainda é cedo, Baião? Ô Rubens, eu vou dizer para você que o pontinho que o Atlético somou com o empate acabou sendo positivo, porque eu escutei aqui o Alexandre e a Natália falando, e o Atlético esteve mais perto da derrota do que da vitória. Então conquistou um ponto. O América está dentro dos parâmetros do América, mas como é bom ver o América disputando de igual para igual com os grandes clubes do futebol brasileiro, com os grandes times de futebol, do futebol brasileiro. A tabela mostra. Porque às vezes o time é de um tamanho e o clube é de outro, né? Mas grandes times e clubes. Eu vou até já antecipar aqui uma opinião, Baião. Já dá para, quem sabe, pensar mais uma vez em uma Copa Libertadores. Não, olha, o América, o ano passado, por exemplo, a gente levantou essa lebre aqui, o América estava na Sul-Americana, podia ir para uma pré-Libertadores e saiu lá de baixo, igual saiu esse ano, né? Saiu lá de baixo no final do turno. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vê o Palmeiras sobrando 50 e olha o Atlético na 7ª posição com 36, 14 pontos a diferença. Dá para fazer conta pro título? Não. No momento, não. Nós vamos ter que esperar umas 5, 6, 7 rodadas para ver se muda alguma coisa, para ver se a gente precisa de gastar a calculadora para fazer conta pro título. Por enquanto, não. Agora, quando a gente fala em G4, e aí tem uma situação muito favorável à situação do Atlético, à luta do Atlético, né? Porque acima do Atlético estão equipes que vão conseguir vagas para Libertadores fora do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil e própria Libertadores. E aí o G4 vira G6. Aí fica um pouco mais tranquila, mais segura, uma briga de G6. Nós estamos falando em classificação mais direta. Então, nesse sentido, o Atlético tem 36 e quem está acima dele? O Corinthians, quarto colocado, Atlético Paranaense o 5º, Internacional o 6º, 39 pontos. Lembrando que Corinthians e Internacional ainda não jogaram na rodada. E o Atlético tem 36, está a 3 pontos. E este ponto pode fazer diferença, porque ficou a 3 pontos, poderia estar a 4. Então, tá na briga, e na briga sim, forte. É só fazer o que a Natália falou aí, acertar um pouquinho mais o time, voltar a vencer os jogos, a somar os 3 pontos, que daqui a 2, 3 rodadas, o Atlético pode estar perfeitamente aí, brigando na 4ª e até aproximando, quem sabe, da 3ª posição, que é do Fluminense com 42. E o América? O América tem 32 pontos, ele está a 7 pontos dessa turma dos 39 que nós estamos falando, que é da 6ª posição, e você olha para baixo e está a 7 pontos lá da zona do rebaixamento. Né? E o que precisa na zona de rebaixamento hoje? A tendência é que não caia uma equipe com 42 pontos. A tendência. Tem que trabalhar com o número de segurança, 43, 44 e tudo mais. Mas o Campeonato Brasileiro da Série A tem briga para todas as posições até no final. E isso favorece para a manutenção deste número que hoje está na faixa dos 40 para ser aquele primeiro rebaixado. Então, a briga é para 42, 43 para ser tranquilo. Então, o América tem 32. Ele está muito perto de chegar a esta pontuação. Tá? Chegar a essa pontuação. É claro que vai ter que esperar a sequência do campeonato para ser matemático. É diferente chegar ao ponto que a gente acredita e ser matemático final mesmo, um posicionamento, né, Alexandre? E é interessante, né, porque assim, o Campeonato Brasileiro, o Rubinho, ele pode chegar até um G9. Ué. Porque Copa do Brasil, Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. A possibilidade do G8, ela é muito real. Muito real porque na Libertadores, os semifinalistas são o Palmeiras, que é o primeiro, enfrenta o Atlético do Paraná, que é o 5º, o Flamengo, que é o 2º, joga contra o Vélez. E aí a gente tem um favoritismo de Palmeiras e Flamengo. Na Copa do Brasil, tá? A gente tem o Fluminense, que é o 3º, jogando contra o Corinthians, que é o 4º, e amanhã o Corinthians joga, e o Flamengo, que é o 2º, contra o São Paulo, que é o 13º.
Só que no primeiro jogo o Flamengo já fez 3-1 lá no Morumbi. O atleticano torcendo pro Flamengo, né? Decide no Maracanã. Então, quer dizer, o cenário de Libertadores e Copa do Brasil é muito favorável para um G8 que já aconteceu no ano passado. O América foi a pré-Libertadores como 8º colocado. O Fluminense foi o 7º, o América 8º, os dois jogaram aquelas etapas preliminares. Já na Sul-Americana, isso dificilmente acontece, porque os dois brasileiros que permanecem na competição, eles fazem uma das semifinais, e é o São Paulo, que é 13º, e a Nath colocou isso, né? O São Paulo em 3 frentes, ele e Flamengo, e o Atlético de Goiás, próximo adversário do Galo, que é vice-lanterna. Então, dificilmente vai São ter Paulo... vaga para muita gente. São Paulo e Atlético de Goiás, dificilmente, caso eles conquistem a Sul-Americana, eles abrem vaga no Brasileirão, porque dificilmente eles vão integrar a parte de cima da tabela. Mas o G8 é uma possibilidade extremamente real pelos cruzamentos e pelas semifinais que a gente já tem nas Copas Libertadores e do Brasil. E isso aumenta ainda mais a possibilidade que o América tem, quem sabe, de disputar uma pré-Libertadores na próxima temporada.